estamos aqui para fazer o estudo do Evangelho. A gente abriu um pouco antes o capítulo, para que pudéssemos sentir, o conteúdo, para que a gente pudesse compreender as palavras e trazer de forma mais organizada um raciocínio, um pensamento, enfim. E o capítulo que foi escolhido aleatoriamente foi o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Itens 1, 2 e 3. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-a sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas porque não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Seu Zé, você já está por aí? Boa noite. Uma boa noite. Seu Zé, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Como lidar com essa diversidade, os diversos graus de consciência e tentar levar a palavra do Cristo? Como a gente pode fazer isso de uma maneira natural, vivenciando o nosso dia a dia mesmo, estando aqui, encarnados, agindo, vivendo, fluindo? A fé raciocinada por si só já é uma apuração do próprio amor, mediante ao que vocês se referem a se amar por si só. Quando você tem fé raciocinada, seja neste Cristo, com todo o respeito religioso, ou seja em Buda, Jeová, Maomé, ou qualquer tipo de entidade aonde você se debruça e aonde você é indicativa, mediante ao imperativo, horas incisivo, ou horas apenas mediante ao objetivo que tu tens, mediante ao alcance, a busca, a paz, ou a glória, ou a pacificação que assim você tenta por si só alcançar. Quando você tem fé raciocinada, a tua busca é um detalhe. O teu despertamento é a divindade. Particularmente, toda esta metáfora da alqueire, tudo que você disse, particularmente, se debruça apenas na fé e no raciocínio. Entretanto,
nós entendemos que existem vários níveis de consciência. E dentre esses vários níveis, aos mais intelectuais, que muitas das vezes pregam a moral, estipulam a ética, agremeiam o certo e o errado, o louvável ou o não plausível. Em quando se escoram entre as incisões sociais e se ancoram dentre ao que vocês chamam de conveniências morais. Dentre esses níveis de consciência também nós notamos, com muito respeito, mas é a realidade, pessoas insensíveis, mas acessíveis à conveniência. Pessoas totalmente antipáticas, porém vivem com a antipatia ao julgamento. Perante a alforria da síndrome da agressividade de se sentir vitimizado ou perseguido, injuriado ou, quando não, mediante o orgulho, vaidade e egoísmo, o único a ser escolhido. Mais uma vez eu vos digo, menina, particularmente a nós espíritos lanceiros de Maria, ou, em algumas religiões, eixos de lei, nós temos o Evangelho como um convite ético, não moral. Não existe moral sem ética. Entretanto, é um convite sutilizado mediante ao reformatório íntimo do laboratório de discernir sentindo e conceber discernindo na ciência de si só o que se faz mais que necessário. A busca, a vitória, as alturas, ou a profundidade no mergulho no poço de Samaria, que é em vossas intimidades em paz. Quando você segue a luz, não só há o porquê temer as trevas, mas você respeita, admira e, por que não dizer, ama a escuridão. Porque a luz não é agressiva, nem incisiva. Quem ama não perde tempo em cosmezinhos e sentimentos mesquinhos de contrariar a essência daquilo que diz buscar, amar. Nem muito menos se injúria mediante a contrariação daqueles que pela intenção, horas muitas das vezes mórbidas e horas muitas das vezes interesseiras e barganheiras e não menos convictas da razão e da verdade, mas sem um pingo de paz em vossos corações, assim estipulam a você, seguidores do Cristo ou pregadores do Evangelho, evocando de você não uma doutrina moral disciplinada por livros, feito por mortos, mas o que o Cristo evoca é o Espírito Eterno, num corpo físico que o mais certo é que irá morrer, mas um corpo físico que abriga aquilo que se eterniza, a mudança de um padrão íntimo, ético, mediante o caráter que se refina perante o retrato que se revisa na vida alheia. Mediante a esta revista íntima e interior, a ética sobrepõe-se à moral pelo exemplo de não fazer o bem apenas, mas apenas na sua intimidade, não mais a cometer o pior dos males, que é sonegar o seu melhor por si só. Quando o homem entende isso, o pior dos alqueires, que é a intelectualidade fria e calculista, e a ingenuidade de achar que saber conquista, de que manter tem, e de que se manter algo possui, cai por terra. E assim, muitas das vezes, entre pregar o Evangelho a um acanhado do conhecimento, ou entre fazer uma palestra vistosa
aqueles que são altamente intelectualizados nas letras, o exemplo é afirmação e testemunho de Deus, não só de Jesus, em vossa vida, em vossa existência. Entretanto, nós entendemos que várias pessoas interpretam, e assim, por naturalidade do espírito, neste burilamento íntimo entre o ego e o covir, entre a mente e o ir e vir, e entre a consciência do prestar ou não prestar, a alma não anseia, apacenta. E o espírito não se angustia, nem se agonia, nem muito menos carece, ou porventura, menos se enobrece por ansiedades vis. Apenas no silêncio, ele, espírito, além de que imortal, mas eterno, tem a convicção absoluta, resiliente e certa, mediante a beneficência divina, da palavra do amor, que bota em ti, em mim, em todos nós, a insígnia do benemérito por si só. Então, na solicitude solidária e na fraternidade generosa de Deus, nós temos o silêncio como nosso melhor ajuizador. E nós temos o nosso exemplo como a palavra que fala mais de que frases. E nós temos o nosso sentir, que mais do que os pensamentos recuam pela eternidade.